Você já se sentiu cansado? Mas eu não estou falando do cansaço do corpo, e sim da alma. Como se suas forças tivessem evaporado, e tudo o que resta são lágrimas e noites sem dormir. Gente, nós vivemos a geração mais ansiosa, mais depressiva e mais emocionalmente sobrecarregada de toda a história. As pessoas vivem em alerta constante, mas por dentro estão silenciosamente gritando por socorro. E sabe o que é o mais incrível de tudo isso? É que a Bíblia não ignora esse tipo de dor. E hoje nós vamos mergulhar no Salmo 6, um salmo de Davi, escrito quando a sua alma estava no seu limite. E nesse vídeo nós vamos explorar cada versículo com profundidade e orar juntos, clamando ao mesmo Deus que ouviu Davi e que ainda ouve os corações quebrados nos dias de hoje. Então fica comigo até o final, você vai sair daqui fortalecido e renovado por dentro, em nome de Jesus. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o evangelista Ronivon Júnior e debaixo de um direcionamento que Deus me deu, eu estou trazendo essas orações em cima do livro de Salmos. Hoje nós falaremos do Salmo 6, mas nós traremos outros salmos para a gente orar em cima deles e dar direcionamentos bíblicos para a nossa vida. Então eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative aí o sininho para você receber todas as orações e não perca esse momento, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente com direções para a sua vida e orações para restabelecer a sua fé, restaurar as suas forças e renovar a sua vida espiritual. Então, sem mais delongas, prepara o seu coração que Deus vai falar com você nesse momento. Então, com muita reverência, pegue aí a sua Bíblia, a sua xícara de café e vamos lá. Gente, o versículo 1 desse capítulo 6, ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Presta muita atenção aqui, gente. Davi, ele começa a sua oração reconhecendo algo que poucos admitem, que a correção de Deus ela é necessária. Poucos admitem e reconhecem a eficácia e a necessidade da correção de Deus. Nós, como filhos, fomos muito corrigidos pelos nossos pais. Você pode confirmar isso aí comigo. E às vezes, para você que é pai e mãe, você também, em alguns momentos, tem que corrigir seus filhos. E nós, obviamente, não fazemos isso para prejudicá-los. Muito pelo contrário, nós fazemos isso para ajudá-los, para que eles permaneçam no caminho e não se desviem dele. O Senhor conosco é a mesma forma, porque Ele é o nosso Pai. E Davi reconhece isso em Deus. Só que ele também sabe que Deus é justo. Então ele teme pela correção de Deus. Então ele ora dizendo assim: Senhor, não me castigues na tua ira. Me castigues com amor. Me castigues, Pai, debaixo da tua paternidade. E isso revela duas coisas. Uma consciência de pecado. Ele estava em alguma situação onde ele sabia que ele deveria ser punido. Mas também revela um profundo temor ao Senhor. Ou seja, ele entende que Deus é santo, justo e não brinca com o pecado. Mas ele também sabe que Deus é cheio de compaixão e por isso ele se lança à misericórdia e não à justiça somente. Esse é um modelo de oração madura. Ele não nega a sua culpa, mas ele pede: Senhor, não me corrijas como um juiz furioso, me trate como um pai amoroso. Esse é o nível de oração de Davi, reconhecendo que ele é culpado e não se apresentando com desculpas, mas dizendo: Senhor, eu fiz, estou errado, me corrija, eu aceito a sua correção. Mas me corrija como um pai amoroso. Eu estou aqui com meu coração quebrantado, recorrendo ao amor de Deus. Olha só que oração mais madura e poderosa para nos ensinar. O versículo 2, ele diz assim: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. E presta muita atenção aqui. Ele continua dizendo: Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Davi menciona nessa parte da oração dele: sou fraco. E essa fraqueza ela é completa, ela é espiritual, ela é emocional, ela é física. Ele estava num nível de abatimento tão grande que ele diz que seus ossos estão perturbados. Simbolizam que sua dor não está só na alma, mas ela infiltrou no seu corpo, no sono, no apetite, na resistência. Essa é uma confissão profunda. É como dizer: Senhor, já tentei suportar sozinho, mas agora tudo em mim está tremendo. E o que ele pede? A cura, não apenas do corpo, mas da alma, do seu interior. E no versículo 3 ele diz assim, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Olha só isso aqui.
Esse grito é de quem chegou no seu limite, gente. A alma, o centro da vontade das emoções e da identidade de uma pessoa, está perturbada, em agitação, sem paz. E então ele pergunta: até quando? Essa pergunta pode parecer até irrelevante, mas ela é profundamente espiritual, porque ela não é lançada ao vento de qualquer forma, ela é direcionada a Deus. E isso mostra fé suficiente para acreditar que há um tempo para essa dor acabar e que só Deus tem o poder de pôr fim a esse sofrimento. Esse é o nível de oração que Davi está fazendo. E olha só o que diz aqui no versículo 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Olha isso aqui, gente. Davi, ele sente como se Deus estivesse distante. Por isso ele clama: volta-te. É como se dissesse: Senhor, me olha de novo. Não me deixa sozinho. Essa é a base da súplica. E a base dessa súplica, gente, não é mérito, não é santidade, não é esforço. É a benignidade, ou seja, a bondade imerecida de Deus. Essa é uma oração evangelho puro. Não me salve porque eu sou bom, mas porque tu és bom. É o que Davi está dizendo aqui. E ele continua no versículo 5 dizendo assim: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Aqui, gente, Davi revela a urgência do seu clamor. Ele está à beira da morte, literalmente ou emocionalmente. E diz que se ele morrer, ele não vai mais poder louvar ao Senhor. Isso não é uma doutrina de pós-morte. É um clamor existencial. Como quem diz: Senhor, eu quero viver, não por vaidade, mas para continuar te adorando. É como se ele também dissesse: não me deixe morrer na escuridão da alma, sem mais força nem voz para te exaltar. E o versículo 6 diz assim: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha alma na cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Gente, esse é um dos versículos mais viscerais das Escrituras. O salmista aqui, que no caso é Davi, ele não está apenas triste, ele está exausto da sua própria dor. O choro aqui não é um evento que acontece de vez em quando. Ele está exausto de uma rotina, noite após noite. Molho o meu leito com lágrimas, isso fala de insônia, de angústia calada, de desespero contínuo. E ao registrar isso no Salmo, Davi mostra algo extraordinário, que o lugar mais sombrio da alma pode ser transformado em oração. Aqui, gente, nós vemos isso acontecer todos os dias, todos os dias. Quantos de nós já não sofreram calado? Talvez não nessa intensidade, mas já sofremos calado por muitas vezes. Quantos de vocês talvez não enfrentaram esse tipo de angústia nesse nível? Porque nós estamos, como eu disse na introdução, na era da depressão, da ansiedade, das doenças emocionais, onde pessoas se afundam no emocional de tal maneira, tão sobrecarregadas, que podem passar por episódios semelhantes ou talvez até piores do que o Davi citou aqui nesse versículo. Mas a grande sacada desse versículo não é a tristeza almática de Davi, mas é o propósito de oração em que ele está, onde ele apresenta essa causa diante de Deus pedindo socorro, porque ele sabe que Deus é o único que pode restaurá-lo, ele sabe que Deus é o único que pode livrá-lo. Obviamente, aqui envolve um peso de culpa, talvez pelos pecados de guerra que ele cometeu, mas envolve também uma série de sequências onde o emocional dele estava abalado por ter travado tantas batalhas, visto tantas coisas, enfrentado tantos inimigos e ao mesmo tempo ter feito tantos inimigos. E ele se coloca na presença de Deus falando: Senhor, volte para mim, me ajuda. E essa é a nossa oração que nós temos que fazer todos os dias: Senhor, volta para mim, me ajuda a lidar com essa doença, a lidar com essa depressão, a lidar com essa angústia, a lidar com o dia a dia. E Davi, ele toma a decisão de fazer isso em lágrimas, na sua cama, orando, chorando, clamando, gemendo, assim como ele diz aqui no versículo 7, presta muita atenção aqui. Ele diz assim: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Gente, a dor, ela se reflete no físico. Os olhos consumidos pela mágoa são símbolo de alguém que chorou tanto que até o olho perdeu o brilho. E ele fala de inimigos, não apenas pessoas, mas talvez memórias, culpa, trauma, como eu disse, traumas de guerra. Tudo isso está envelhecendo ele por dentro.
Mas ainda assim ele não endurece o seu coração, ele continua orando. E esse é o milagre do quebrantamento. A dor não o afasta de Deus, ela o aproxima ainda mais. Então tudo que ele está sofrendo não o faz tomar uma posição de quem culpa a Deus pela situação. Faz com que ele tome uma posição de quem precisa de Deus para restaurá-lo das suas próprias culpas. Então ele é um homem que nesse momento se encontra caído, afundado em depressão, afundado em angústia, em rancor, como ele mesmo menciona aqui. E ele mesmo diz que os seus olhos envelheceram por conta desses sentimentos malignos. E aqui ele clama ao Senhor por socorro, falando: só tu podes me ajudar, me tirar dessa situação, Pai. Porque o Senhor é um Deus misericordioso e benigno. E no versículo 8, a oração dele é o seguinte: apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. E presta muita atenção aqui. Aqui a fé dá um passo à frente. Davi começa a declarar que Deus já ouviu a sua dor. E com essa fé restaurada, ele se posiciona, afasta-se do pecado, das más companhias, do que te afasta de verdade de Deus. É como se ele dissesse: se Deus me ouviu, então não tenho mais tempo para viver como antes. Minha vida vai mudar. Para quem ouve a resposta de Deus, para quem entende o propósito de Deus, não há mais como voltar atrás. E no versículo 9 existe uma virada. Presta muita atenção nisso aqui. Ele diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Essa, gente, é a virada espiritual. Não porque tudo mudou por fora, mas por dentro. Fez sentido na alma dele. Antes ele chorava e agora ele crê. Antes ele perguntava até quando e agora ele afirma: Deus já ouviu. Isso nos ensina que a vitória da fé não começa com o milagre, mas com a convicção de que Deus está ouvindo. Deus, gente, já preparou tudo desde o seu nascimento. Essas bênçãos já estão lá, disponíveis para nós, mas nós precisamos acessá-las. Então a nossa oração tem que partir de um princípio de dor às vezes, mas tem que chegar num ponto em que a gente entende que Deus está ouvindo, que a gente entende que Deus está fazendo, que a gente entende que a bênção já está lá e a gente muda a oração, não como quem mais grita desesperadamente pela voz de Deus, pelo socorro de Deus, mas como quem já entendeu que Deus já está aqui. Quando você chega nesse nível de oração, você acessa essa bênção, porque Deus já preparou tudo e nós precisamos ter essa convicção de fé. E a fé não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós sabemos que vai acontecer, porque nós cremos num Deus poderoso. E o versículo 10, Davi fecha da seguinte forma: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. No fim, Davi declara sua vitória. Não por arrogância, mas por justiça divina, porque ele colocou na mão de quem é justo. Ele confia que Deus agirá no seu favor. Quem tentou destruí-lo verá a mão de Deus sobre ele, como já aconteceu várias vezes. O salmo termina onde todo crente deseja chegar: da lágrima até a confiança, da angústia até a paz, da morte emocional à esperança de vida. Eu quero orar com você agora. Vamos tirar esse momento para nós voltarmos o nosso pensamento aos céus, ao Senhor. Se for possível, feche seus olhos. Se não for, apenas concentre-se na oração e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Pai, nesse momento, aprendendo mais sobre a direção que o Senhor tem para nós através desse clamor de Davi, Pai. Senhor, nós aprendemos aqui que a oração tem poder e independente do nível da nossa angústia, independente, Pai, do nível da nossa condição emocional, nós precisamos estar em constante oração ao Senhor, em constante comunhão com o Senhor, porque só Tu podes nos tirar do fundo do poço. Pai, nós estamos aqui nesse momento apresentando as nossas vidas. Cada pessoa que está aqui comigo orando nesse momento, Pai, está apresentando diante de Ti a sua causa, a sua súplica, a sua dor, o seu desespero. Porque o Senhor é um especialista em transformar dor em força, em transformar desespero em esperança. E nós cremos que o Senhor fará outra vez, Pai. Vá de encontro a cada causa que está sendo apresentada aqui em oração, a cada situação, a cada pessoa, Pai, que está clamando desesperadamente por socorro.
Assim como o Senhor atendeu Davi nesse dia, nos atenda nesse dia de hoje, Pai. Transforma a nossa dor em força, transforma o nosso desespero em esperança, Pai. Essa é a nossa oração. Eu oro para que o Senhor vá de encontro ao coração dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Pai. E encha o coração dela de esperança. Inunda ela, Pai, de uma certeza, de uma fé sobrenatural de que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor já preparou tudo, já deixou tudo pronto e preparado para cada uma dessas pessoas, Pai. A minha oração nesse dia de hoje é para que o Senhor nos alcance de forma plena e completa. Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada pessoa, a cada família, a cada pessoa que está nesse momento representando a sua casa, a sua família aqui. Vá de encontro a essa pessoa, Pai. Alcança o coração dela e faz tudo novo. Renova a vida, renova as forças, muda a rota, muda a mente para que essa pessoa possa se voltar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo de Deus desça sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nos ouvindo e possam ser inundados pela tua presença, pela sua santa presença, Pai, para que nós possamos ser transformados e renovados diariamente no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se essa oração falou com você, deixa um amém aí nos comentários. Essa é a sua forma de dizer eu recebo. E também de abençoar outras vidas que vão passar por aqui. E se você conhece alguém que está passando por ansiedade, depressão, algum tipo de dor silenciosa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode ser um instrumento que vai usar essa pessoa e levantá-la no dia de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, porque assim você ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais corações sedentos pela presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima oração, em nome de Jesus.